Olá, gente, tudo bem? Saudade de vocês, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja se cuidando na quarentena, tá? Vamos para a nossa segunda aula. Lembra, depois de assistir a aula, coloca o seu nome lá no comentário e a sua turma para eu poder colocar na ata de frequência. Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre interação entre os alelos de um gene. Vem-se embora comigo. Primeiro vamos lembrar o que foi que Mendel estudou, né? Quando Mendel estudou lá para criar a sua lei, né, para a gente ter a base da genética, a gente teve o estudo exatamente das ervilhas de cheiro. E a ervilha de cheiro ela é bem legal e ela foi escolhida propositalmente porque ela tem características definidas, né? A gente tem um contraste entre essas características. Não sei se vocês estão lembrados direitinho, mas ele tem, por exemplo, a ervilha lisa, a ervilha rugosa, a ervilha verde, a ervilha amarela. Estão lembrando aí? A gente viu isso na aula passada. Tem a flor branca, a flor púrpura, o pé alto, o pé baixo, as flores no ápice ou as flores axiais, a vagem verde ou amarela, lisa ou rugosa. Portanto, a gente tem características que a gente chama de características contrastantes ou bem definidas. A gente já viu que para Mendel isso são chamadas de características dominantes ou recessivas, tá? A gente diz que esse princípio é um princípio de dominância completa. Um manda, o outro obedece. Na presença de um dominante, o recessivo ele é mascarado, beleza? Mas na natureza, nem tudo é assim, né? A gente tem algumas exceções. A primeira exceção, a dominância completa, que vai gerar uma interação diferente entre os alelos, a gente chama de dominância incompleta. Em alguns livros vocês vão ler como sem dominância, tá? Dominância incompleta ou sem dominância é a mesma coisa. A exemplo da dominância incompleta, a gente tem aqui a flor boca de leão. Essa flor ela é bem caracterizada porque ela não tem um alelo que se sobressai sobre o outro. Portanto, não segue aquilo que foi proposto na primeira lei de Mendel. Olha aqui, quando a gente tem uma dominância incompleta, a gente vai observar o genótipo heterozigoto. No heterozigoto lá de Mendel, a gente teria um dominante com recessivo e ia sobressair o fenótipo do dominante, beleza? Quando a gente tem uma dominância completa, esse fenótipo do heterozigoto ele é um fenótipo intermediário. Ele nem é o dominante nem é o recessivo, mas sim uma característica que fica entre os dois, ou seja, um fenótipo intermediário. A nossa proporção aqui de cruzamento vai dar um pouquinho diferente da proporção de Mendel. Então vamos fazer igualzinho ele fez lá na primeira lei. A gente vai cruzar dois puros, ter a geração F1 e autofecundar a geração F1, ou seja, fazer uma autopolinização, beleza? Então vamos pegar aqui uma flor branca e uma flor vermelha. E a gente vai para a nossa primeira dica, tá? Aí na figura, vocês conseguem ver que os alelos da flor branca é o Bzão, Bzão, e que o da flor vermelha é Vzão, Vzão. Por regra, o correto é você ter um alelo igual, mesma letra, quando a gente fala da mesma característica. A cor de flor é uma característica. Portanto, os alelos deveriam ser iguais, não poderiam ser B e V, tá? Por isso que o correto seria escrever, como está aqui do lado, C, Vzão e C, Bzão. Que aí você tem o alelo C como igual e o V e o B para dizer que eles têm uma pequena diferença entre eles. Um é branco e o outro é vermelho, mas o alelo é o C, que indica que o loco gênico é o mesmo, beleza? É claro que para facilitar, você coloca só a letra B e V, mas vamos fazer dos dois jeitos, beleza? Primeira geração, geração de puros. Então, um branco seria B com B e um vermelho V com V. Olha eles aqui, ó. CB, CB, CV, CV. Porque aí você tem o mesmo alelo, branco e vermelho. Que é a primeira coisa que a gente faz no cruzamento, separa os gametas. CV, CV, CB, CB. Segunda coisa do cruzamento, junta os gametas para formar o nosso indivíduo. Primeiro indivíduo, CV, CB, CV, CB, CV, CB, CV, CB. Todos foram iguais. Geração heterozigótica, geração F1, 100% deles foi CV, CB. Qual é a diferença aqui em relação à primeira lei de Mendel? É que o fenótipo, dessa vez, não foi o fenótipo do dominante. A gente tem um fenótipo intermediário. Se a flor era branca e vermelha, a nossa flor agora vai ser rosa. Então a gente tem 100% dessa geração aqui, ó, 100% dela tá rosa, beleza? O que é que ele fez para a geração F2? Ele autofecundou a geração F1, autopolinização. Então a gente vai pegar aqui, ó, uma CV, CB com outra CV, CB, ou seja, uma rosa com outra rosa, tá? A gente não usou nenhuma branca, nenhuma vermelha. Se autopolinizou a flor rosa. E aí a gente separa aqui, ó, CV, CB, CV, CB. Segunda coisa que a gente faz, junta esses gametas para formar um indivíduo.
Primeiro indivíduo, CV, CV. Segundo, CV, CB. Terceiro, CV, CB ou CB, CV. A ordem aí não interfere por quê? Porque não tem dominante. Se não tem dominante, tanto faz a ordem. E por último, CB, CB. Qual é o resultado que a gente tem aí? Ó? A gente vai ter uma rosa vermelha, duas rosas rosas e uma rosa branca. Então, fugiu novamente da primeira lei de Mendel, porque na primeira lei de Mendel, a nossa proporção de F2 é de 3 dominantes para 1 recessivo. Lá na semente, 3 amarelas para 1 verde, 3 lisas para 1 rugosa. E aqui não, olha, a nossa proporção passou a ser qual? 1 para 2 para 1. Ou seja, eu tenho uma semente vermelha, duas sementes rosas e uma semente da flor branca, né? Que vai dar origem à flor branca. No final, nesse montante aí, eu vou ter um homozigoto para o vermelho, dois heterozigotos que são rosa, intermediário, e um homozigoto para o branco. Então, esse é um exemplo de dominância que foge da dominância completa, tá? Então, ela passa a ser sem dominância ou incompleta. Tranquilão até aí? Deu para dar uma lembrada aí, né, gente? Que a gente vai esquecendo nessa quarentena, mas volta e deu uma lembrada. Mas essa não é a única exceção, beleza? A gente pode também fazer outros exemplos, como, por exemplo, usar os animais, tá? Aqui no caso dos animais, a gente tem uma raça de galinhas, tá? São as galinhas andaluzas. E aí, qual é a característica dessa galinha? Ela pode ser branca, igual aquela galinha que a gente usa aí para se alimentar. Ela pode ser preta, igual aquele despacho que você faz para passar naquelas matérias mais difíceis que tem. Ou ela pode ser um cinza azulado, beleza? Esse cinza azulado, a gente chama ele de característica intermediária, porque entre o branco e o preto é cinza. Mas ele é um cinza azulado. É um pouquinho mais novo, mas ele ainda assim é característico como intermediário. Tranquilo aí? Vai ser a mesma lógica que a gente fez com a flor, só que agora é com um animal, para provar que isso acontece com mais de um ser vivo, tá? Então aqui vamos primeiro para a geração F1, que é, eu vou juntar dois puros, um puro branco com um puro preto. Então olha lá, BB representa o branco e PP preto. Ô professor, o senhor não disse que tinha que ter aquele alelo para ele colocar subscrito? Tinha, mas assim não fica mais fácil? Então eu mostrei qual é o jeito mais correto, mas vamos para o jeito mais fácil, né? Então, o mais fácil é branco com branco, preto com preto. Separou? Preto. Preto, gameta branco, gameta branco. Juntou? Preto com branco, preto com branco, preto com branco, preto com branco. Qual é o resultado disso, galerinha? Isso mesmo, todos vão ser cinza. Cinza azulado, né? É um cinza meio azuladozinho assim, não é tão cinza não, mas é cinza, beleza? Então, a gente tem aí, ó, geração F1, 100% fenótipo intermediário. O que é que a gente faz agora? Autofecundação da geração F1, ou seja, PB com PB. Seria cinza com cinza. Separa os gametas, P e B, P e B. Separa os gametas. O que é que a gente faz agora? Junta esses gametas, PP, PB, PB, BB. E qual é o resultado disso? A gente vai ter um preto, dois cinzas e um branco. Igual a mesma lógica que a gente teve com a flor, só que agora com o animal, beleza? Qual é o resultado disso aí? Um homozigoto preto, 2 heterozigotos que são cinza e um homozigoto branco. Temos aí uma dominância incompleta ou uma sem dominância. Tranquilão? Beleza até aqui? Vamos tomar aquele gole de água e vamos em frente. Ok? Tomaram água aí? Deu aquela relaxada? Então vamos em frente, né? O outro caso que a gente tem é a codominância. No caso dos codominantes, ele nem é dominância completa, porque na dominância completa é um dominante com recessivo, nem é incompleta, porque não tem dominante. Aqui eu vou ter ao mesmo tempo dois dominantes. Eu não tenho um só, eu tenho dois. Os dois querem mandar. Sabe aquela briga de irmão em que os dois querem estar certos ao mesmo tempo? É o caso daqui. É um codominante. Ninguém cede. Os dois querem aparecer, tá? O exemplo mais clássico de codominante é o nosso sangue. Mas já já vocês vão ver isso numa outra aula, tá? Então a gente vai ver aqui um exemplo em uma raça de gado. Eu tenho uma raça de gado aqui em que a gente consegue ver duas características bem diferentes aqui, né? Eu tenho um gado vermelho e um gado branco, beleza? Duas características contrastantes, que pela primeira lei poderia seguir a mesma ordem, cruzar os dois e escolher qual dos dois manda. Só que acontece que nenhum dos dois quer ceder nessa relação daí. Então a gente diz que o cruzamento entre esses dois gados vai gerar um fenótipo duplo. Ele vai ter ao mesmo tempo a cor de um e a cor do
outro. Os dois vão querer mandar. Vê só o exemplo. Então, meu genótipo heterozigoto, ele tem uma característica dupla fenotípica e isso segue um padrão diferente da primeira lei. Lá na primeira lei, o que é que ele fez primeiro? Vamos pegar a geração pura. Então, o que seria um puro? Um branco, BB, e um vermelho, VV, beleza? Então, eu tenho aí um gado branco com um gado vermelho. Tá os dois aí representados. Separa os gametas, V e V, B e B. Junta os gametas agora para formar um indivíduo. VB, 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 VB. Todos os quatro deram iguais. Geração heterozigótica, geração F1. Qual é o resultado desses quatro? Ele é ao mesmo tempo vermelho e branco. Ele nem é só vermelho, nem é só branco, nem é rosa, como foi o caso da flor. Ele é vermelho e branco. A gente é chamado normalmente de rubão, que é esse que está aqui, ó. Ele tem manchas vermelhas e manchas brancas pelo corpo todo. Não é uniforme. Cada parte do corpo pode ter um pedacinho de uma cor, beleza? Então, ele tem essa mistura de cores. E aí, esse caso é um indivíduo heterozigoto com codominância, tá? Se eu pego esse heterozigoto e faço uma autofecundação, VB com VB, separo os gametas. V e B, V e B. Junto os gametas. VV, VB. VB, BB. Juntou todos. Qual é o resultado desse cruzamento, professor? Eu vou ter um vermelho, dois vermelhos com branco e um só branco, que é a mesma proporção que deu num sem dominância, né? No dominância completa. 1 para 2 para 1. Foge da primeira lei, porque não está mais 3 para 1. E sim, um homozigoto vermelho, um homozigoto branco e dois heterozigotos, vermelho com branco. Então, aí a gente tem um exemplo de codominância. Ele está as duas características ao mesmo tempo. Ninguém cedeu. Os dois apareceram ao mesmo tempo. Beleza? Outro caso que pode acontecer de interação entre os alelos, a gente costuma chamar de alelos letais. É importante prestar atenção nesses exemplos, porque quando ele cai nas questões, ele acaba caindo como uma pegadinha. E você acaba escorregando nessa pegadinha e perdendo uma questão que é muito fácil, tá? Os alelos letais, como o próprio nome remete, ele provoca morte. O que é letal provoca morte, uma morte precoce, que pode ser desde a gestação até morrer quando você é um recém-nascido, nos primeiros dias de vida. Então, isso gera o que a gente chama de morte precoce, beleza? Ele só acontece quando a gente tem homozigose. Quando o indivíduo é homozigoto, a gente tem esses alelos letais. A homozigose, vocês sabem, pode ser dominante ou pode ser recessiva. Então, como saber se meu alelo letal ele é letal em homozigose dominante ou em recessivo? Só lendo a questão. Não tem como ser mágico. Lê a questão e a questão vai dizer para você. Eu trouxe um exemplo de cada aqui, tá? A gente tem um exemplo do cão pelado do México, esse cão aí, bonitão aí, que é um cão quase sem pelo, por isso que o nome, cão pelado. E tem um exemplo do gato Manx, tá? Que é um gato que tem um encurtamento de cauda. Lembrando que a cauda se fixa no final da coluna vertebral e que esse encurtamento de cauda pode interferir também na postura do animal, beleza? Então, a gente tem aqui primeiro o exemplo do cão. No caso do cão, funciona assim. Os alelos dominantes, eles indicam a ausência de pelo. E o alelo recessivo, a presença de pelo, beleza? Vamos pegar um indivíduo heterozigoto. Então, eu vou ter azão, azinho, azão, azinho. O que identifica esse indivíduo heterozigoto? Se tem um dominante, ele vai ser igual a esse da imagem. Ele vai ser um cão pelado, porque o dominante indica a ausência de pelo. E o recessivo com pelo. Quem é que manda aí? O dominante, beleza? Separa os gametas. Azão, azinho, azão, azinho. Junta esses gametas. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Qual é o detalhe dessa questão? É que, nesse caso, quando ele tem dois dominantes, isso interfere na dinâmica do corpo dele, fazendo com que ele não consiga se desenvolver. É tanto sem pelo, ele faz com que haja a inibição desse crescimento tão forte que o indivíduo morre. Portanto, o azão morre. Então, a proporção correta dessa questão não é mais uma proporção de 3 para 1, e sim de 2 para 1. Eu vou ter 2 heterozigoto, que obviamente é dominante, com 1 homozigoto recessivo. Eu tenho uma proporção de 2 heterozigotos para 1 homozigoto, que seria 2 chances dele nascer sem pelo para 1 chance dele nascer com pelo. A proporção não é mais de 3 para 1, e sim de 2 para 1. Se liga nisso aí. No caso do gato, é diferente, é o inverso, tá?
Quando ele tem um alelo dominante, ele tem cauda. E quando ele tem um alelo recessivo, ele não tem cauda, ela encurta, beleza? Há um encurtamento da cauda. Então vamos pegar de novo um heterozigoto. Azão, azinho, azão, azinho. Separa os gametas, azão, azinho, azão, azinho. Junta os gametas, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Qual é o resultado que eu tenho aqui? Quando eu tenho dois alelos recessivos, isso vai encurtar tanto a cauda dele que vai causar uma malformação, vai causar uma deformação na coluna vertebral, fazendo com que esse gato morra. Ele não consegue sobreviver, porque encurtou demais a cauda e ele não conseguiu sobreviver. Portanto, o azinho é letal para essa espécie, tá? O que sobra para a gente é que ele pode ser azão e ter a cauda dele normal, ou ele pode ser azinho e ter um encurtamento de cauda por causa da presença do azinho. Ah, professor, mas não tem um dominante? Tem, mas só porque tem a presença do azinho, há um encurtamento de cauda aí nesse animal, beleza? Então, a gente tem aí exemplos de alelos letais para o recessivo e alelos letais para o dominante. Qual é a única característica em comum? É que eles acontecem em homozigose. Tem que vir os dois, ou os dois dominantes, ou os dois recessivos. E nesses exemplos daí, todos os dois vai dar uma proporção no final de um homozigoto e dois heterozigotos. Beleza até aí? Ótimo. Para acabar essa nossa aula, temos a última interação entre os alelos, que a gente chama de alelos múltiplos. Mas eu sei que vocês querem ir no banheiro, então vamos embora no banheiro correndo. Vou dar um minutinho e volto. Fui! Voltei, gente. Vamos embora. Vamos terminar essa aula. Então, no nosso último exemplo aqui, a gente tem os alelos múltiplos. O exemplo mais clássico dos alelos múltiplos são os coelhinhos, tá? A gente conhece muito um coelho, que passou agora recentemente, o coelho da Páscoa, que é o coelho branco, né? É o mais comum, é o mais encontrado nas casas, tá? Mas, na verdade, os coelhos, eles são classificados de 4 tipos, de acordo com a sua pelagem, de acordo com a cor da sua pelagem. Eles podem ser chamados de coelhos selvagens ou agouti, quando eles têm a pelagem marrom. Então, essa pelagem meio amarronzada é o agouti. Eles são chamados de chinchila quando eles têm a pelagem cinza, tá? Eles são chamados de Himalaia quando ele é feio assim. Imagina que se é um desenho, ele já tá feio, na vida real ele é horrível. Ele tem o corpo branco com as extremidades pretas. E ele é chamado de albino quando ele é todo branco, que é o mais comum. É isso que a gente vê, tá? Quando é que eu tenho um alelo múltiplo? O próprio nome está dizendo múltiplo, são vários. Eu tenho uma multiplicação aí. Quando é que eu tenho alelos múltiplos? Só pensar um pouquinho, né? Normalmente são quantos alelos numa característica? 2. O dominante e o recessivo. Ou os dois dominantes, mas são 2 alelos. Quando eu tiver mais de 2 alelos para a mesma característica, eu tenho alelos múltiplos. Então, genes com mais de 2 alelos diferentes. É claro que para uma característica, para um genótipo é formado de quantos alelos? Quantos alelos, gente? Isso. Um genótipo tem 2 alelos. Ponto final. Mas as opções que eu tenho para esse genótipo são mais de 2. Portanto, eu tenho alelos múltiplos, tá? Vocês estão vendo 4 características. Então, no total, eu tenho quantos alelos diferentes? 4 alelos diferentes. Mas para cada um desses vai existir quantos dentro do corpo dele? Só 2. Porque o genótipo, 2 alelos. Isso não muda. Mas as opções que tinham para formar eles eram 4. Beleza? Então, o exemplo da pelagem do coelho, a gente tem aqui, ó, essa escalazinha de dominância. Tem aí dominância completa, tá? A gente tem essa escala de dominante, tá? A gente tem o Czão, que indica o coelho selvagem ou coelho agouti. É o dominante. Ele domina todos os outros 3. Ele domina o chinchila, o Himalaia e o albino. A gente tem o Czão CH. No Czão CH, CH de chinchila, tá ok? Ele domina o Himalaia e o albino, mas é dominado pelo selvagem, pelo agouti. A gente tem um alelo Czão H. O Czão H, ele é o Himalaia, H de Himalaia. Ele só domina o albino e é dominado pelo chinchila e pelo agouti. E o Czinho é o recessivo. O Czinho, ele é o albino, ele não domina ninguém porque ele é recessivo e é dominado por todos os outros alelos, tá? Então aí é só você imaginar na questão uma regra de dominância. O agouti domina todos, o chinchila domina todos, o chinchila domina o Himalaia e o Himalaia domina o albino e o albino não domina ninguém. É uma ordem de dominância. Portanto, eu tenho 4 tipos de genótipos para o agouti, eu tenho 3 tipos de genótipo para o chinchila, eu tenho 2 tipos de genótipo para o Himalaia e 1 para o albino. Tá?
Porque eu posso ter o agouti puro, que seria o agouti homozigoto. Eu posso ter o agouti com chinchila. Eu posso ter o agouti com Himalaia ou o agouti com albino. Quem manda vai ser ele, porque ele é o quê? Dominante. Eu posso ter chinchila puro, chinchila com Himalaia e chinchila com albino. Ou eu posso ter Himalaia puro, Himalaia com albino. E o albino só pode ser com ele mesmo, porque ele é o quê? Recessivo. Isso aí, galera. Então vamos ver aqui um exemplo de como isso pode aparecer pra gente. Tá? A gente tem aqui, ó, qual a prole de um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia com a fêmea chinchila heterozigótica para albina? Oxe, entendi foi nada, professor. Lê de novo. Eu quero saber qual a prole, ou seja, o resultado de um cruzamento entre um coelho selvagem. Selvagem é quem? Isso, garoto. Selvagem é o agouti. Heterozigoto para Himalaia, só que ele não é um agouti comum, ele é um agouti heterozigoto para Himalaia, beleza? Com uma fêmea chinchila heterozigótica para albina. No caso do selvagem, ele vai ser Czão CH. Por que Czão CH? O Czão indica que ele é o quê? Selvagem. E o CH, que ele é heterozigoto para Himalaia. Pronto, fechou. No caso da chinchila heterozigótica para albina, a chinchila é como, gente? Isso, CCH. Só que o albino é o quê? Czinho. Então, aqui, ó, a gente consegue ver direitinho. Selvagem, nesse exemplo, Czão, CH, e o nosso chinchila, CCH com Czinho. Só colocar lá no nosso quadro, ó. CCH, CCH, Czinho. Fechou. Separa os gametas. Primeiro gameta é o gameta do chinchila, o segundo do albino. O terceiro gameta lá vai ser o do agouti e o último do Himalaia. Junta os dois. Como é que eu sei quem vem na frente? Tem que lembrar a ordem de dominância. Czão com CCH, Czão CCH. Ou seja, agouti com chinchila. Quem é que vai mandar? Agouti. Então, agouti vem na frente do chinchila. O segundo é chinchila com Himalaia. Quem é que manda? Chinchila. Então, ele vem na frente. Chinchila e Himalaia. O terceiro, agouti com albino. Quem é que manda? Agouti manda no albino. E o quarto, albino com Himalaia. Quem é que manda? O Himalaia. Então, Himalaia com albino. Qual é o meu resultado aqui? O primeiro resultado é que no caso do selvagem, eu tenho dois coelhos. Tem lá, ó, o primeiro coelho, ele é agouti com chinchila, e o coelho logo abaixo dele, ele é agouti com albino. Então, eu tenho 2 de 4. O que, resumindo essa fração, daria 1/2, 1 sobre 2, ou 50% da nossa questão. Tá ok? O segundo resultado que eu tenho é o chinchila. Tá bom? No caso do chinchila, eu só tenho um, que é um chinchila com Himalaia, mas nenhum outro. Chinchila com Himalaia, 1/4, 25%. O último resultado que eu tenho é o Himalaia. Quantos Himalaias eu tenho? Um só, que é um Himalaia com albino. 1/4 novamente, que é igual a 25%. E quantos albinos eu tive nessa questão? Absolutamente nenhum. Zero. Então, esse é um exemplo clássico de alelos múltiplos. Não tem muita dificuldade. O exemplo mais clássico de alelo múltiplo, sem dúvida, é a pelagem dos coelhos. Beleza? Então, gente, nossa aula de hoje foi essa. Espero que todo mundo tenha gostado. Estou morrendo de saudade de vocês e qualquer dúvida, me procura lá no privado, tá bom? A gente se vê no chat. Tchau!